Graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Radaças à Mesa. E hoje nós vamos falar sobre o chamado das mulheres e o que não te contam. Um tema bastante pertinente para aquilo que nós estamos vivendo, para o nosso momento e para todas nós que queremos ali nos desenvolver ministerialmente como mulheres de Deus dentro do nosso chamado. Eu estou aqui com essas maravilhosas que vão se apresentar, mas estamos aqui no espaço cedido à FAB. A FAB é a Faculdade Batista, sim, temos uma faculdade de teologia que oferece curso básico, curso médio, curso bacharel e demais cursos profissionalizantes, no qual eu já fiz alguns. Tive o privilégio de fazer e fui muito abençoada com isso. Para você que deseja conhecer, fazer uma aula experimental, conhecer a estrutura, acesse o link que está na descrição desse vídeo e seja abençoado através desse canal. Bem, agora eu quero deixar essas queridas aqui se apresentarem. Eu quero deixar essas queridas aqui se apresentarem. Cada uma vai falar um pouquinho de si, um pouquinho da igreja. Mas deixa eu começar por mim, né? Sou a Roxane, congregamos aqui na igreja esse ano, vai fazer 7 anos, eu e minha família. Exercemos o ministério do diaconato aqui, minha filha Liz, que tem 5 aninhos, e temos sido muito abençoadas aqui nesse lugar. Agora vejo de cada uma de vocês. Bem, eu sou a Shirley, faço parte da equipe Radassa, sou casada com o Alexandre, mãe da Beatriz e da Ana. Eu e meu esposo servimos como obreiros na igreja e só temos crescido aqui porque Deus é bom, misericordioso e somos uma família. Amém. Graça e paz a todos que estão nos ouvindo. Eu sou a Carol, congrego aqui na igreja. Esse ano faz 5 anos que eu e minha família estamos congregando aqui na igreja. Sou esposa do pastor Simão. Tenho 2 filhos lindos e maravilhosos. Eu costumo dizer, tenho 2 heranças do Senhor. Estela de 11 anos e o Theo de 8. E estamos aí trabalhando para que o reino venha a ser propagado, sempre semeando a boa mensagem. E é um prazer poder estar aqui nessa mesa de comunhão com tantas mulheres lindas e maravilhosas. Graças a paz, meu nome é Belle. Eu estou aqui na igreja esse ano, acho que 3 anos. Sou ministra de louvor, tenho 3 filhos também maravilhosos. A Gabi, que é a minha mais velha, o Gustavo e a Bianca, que são os gêmeos. Servimos aqui na casa do Senhor, eu no louvor, a Bia na mídia. E é uma honra para mim estar aqui também rodeada de vocês. Desfrutando do tempo, né? O tempo que a gente passa à mesa com servas do Senhor é sempre muito enriquecedor. Sou eu. Muito obrigada. E eles não estão aqui, mas agradecer aos nossos pastores, pastor Silas, pastora Cida, que confiou esse trabalho a nós. Se nós estamos aqui é porque eles olham para esse ministério das mulheres com muito carinho, olham, apoiam, aprovam e nos direcionam, né? Tudo que a gente vai falar aqui, vai trazer aqui para vocês, são de experiências, são de direcionamentos que a gente recebeu e a gente vai compartilhar isso aqui com cada uma de vocês. Então, queridos pastores, muito obrigada por nos apoiar, por nos incentivar e por nos direcionar. Isso aqui é fruto da bênção de vocês sobre a nossa vida. Amém. E através desse tema a gente vai falar sobre as mulheres da Bíblia. Olha, eu batendo na mesa. A gente vai falar sobre as mulheres da Bíblia e como a vida delas, como elas podem, né, servir de exemplo para nós, né? Então, para começar, a gente precisa falar aquelas mulheres assim que não têm a noção de por onde iniciar, que não ainda descobriram o seu chamado, que ainda estão meio ali, o que eu faço, para onde eu vou, por onde eu começo. E aí, com base nisso, eu gostaria que a nossa querida Cibele falasse pra gente. É a primeira vez que ela tá aqui com a gente, ela tá plena, tá maravilhosa. Então, deixa Deus transbordar aquilo que você tem para as nossas vidas. Amém. Plena por fora, plena por dentro. Sim. A gente falar de chamado é algo muito detalhista, né? Porque nós sabemos que nós temos um chamado em comum, né? Que o Senhor Jesus nos dá, que é pregar o evangelho a toda criatura. Mas quando nós lembramos que nós temos um chamado particular,
E para a gente descobrir ele, existe um caminho estreito, né? Na minha visão, é um caminho estreito, porque é um caminho que você tem que trilhar só você e Deus. E aí, nesse processo, eu gostaria muito de falar de Esther. Esther, ela tem uma história de vida né? O povo é levado, exilado para a Babilônia, e os pais dela morrem no processo, e aí o primo dela adota ela para continuar ali, né, a criação dela. Ela tinha tudo para ser uma mulher, de repente, revoltada com a vida, né? Além de estar exilada num país que não é o dela, ainda perde os pais. Mas ela tem o carinho de um primo. E aí, nesse meio tempo, surge ali a questão de Xerxes, né, banir a primeira esposa, e aí ele vamos levar as mulheres para o palácio para escolher uma nova esposa para o rei. E Esther é levada para lá. E aí eu gosto dos detalhes da história de Esther, eu acho muito lindo, porque Deus cuida dela de uma forma impressionante. Eu brinco que eu falo assim, Deus, eu só quero os banhos de leite. Por favor. Só os banhos de leite. Aquela parte do spa maravilhoso. Nossa, gente. E aí ela acha graça aos olhos de um eunuco, que eu anotei o nome dele, mas eu já não lembro mais. Egai. Lembrei. Agora, anotando. E ela acha graças aos olhos de Egai. E Egai separa ela. Então, para começar, né? Ela vai junto com um monte de mulheres. Mas em um determinado momento o Senhor trabalha e ela é colocada num lugar especial e ela já é levada com outras mulheres que eram servas do palácio para estarem ao lado dela. Uhum. Ali naquele momento, a gente que é mulher, né, se sentiria privilegiada. Né? Verdade. Mas o Senhor já estava guiando ela para o chamado que ele tinha na vida dela. E aí, a gente pensando, né, como que ela descobriu o chamado dela? Na verdade, ela é confrontada para que aquele chamado seja despertado. O povo passa por um processo de vamos morrer, né? O que a gente faz agora? Mardoqueu, ele recebe a notícia, ele se veste de pano de saco, ele se humilha e ele vai para a porta do palácio para de alguma forma atiçar a coisa. Por quê? Ela tem uma orientação de Mardoqueu quando ela vai para o palácio. Não diga quem você é de fato. Não diga a sua cidadania. Porque ela poderia morrer antes de chegar lá, né, de repente. E ela obedece àquela ordem. Assim como quando Egai passa instruções para ela, ela também obedece. Então, voltando ali, né, naquela introdução que ela tinha tudo para ser uma mulher nervosa, revoltada, mas ela era obediente. Então, para descobrirmos o nosso chamado, primeiro nós temos que ser obedientes. O Senhor nos direciona, mas nós sempre achamos uma forma de caminhar pelos nossos próprios pés, nossas próprias entendimentos, nossas próprias vontades, e não é isso que o Senhor tem. Embora eu entenda que o Senhor, ele entende as nossas vontades, né? Porque nós somos seres humanos e ele sabe a essência que ele criou. Mas o que o Senhor requer de nós é obediência, e Esther foi obediente. Aí Mardoqueu né, sabe que está sendo tramada um massacre do povo judeu, e aí ele se prostra ao Senhor, ele tira as roupas dele, ele se veste de pano de saco, cinzas, e aí ele vai para a porta do palácio, mas ele não pode entrar, porque ele está com roupas de humilhação. E aí vão dizer para Esther, tá difícil ali com o Mardoqueu, vamos lá, dá uma ajuda. E aí ela pede para que um servo vá até ele, para entender, e ele conta a história. E aí, né, todos nós sabemos ali e tal, no confronto é que ela é atiçada para existir algo aqui. Porque Mardoqueu, ele literalmente diz para ela, você tá achando só que você tá aí sentada numa cadeira bonita, você tá de morrer? boa? Não, amiga, algo vai acontecer com você também. Não é só com a gente aqui fora. Com você também. E aí, a frase de Mardoqueu é o que chama ela. Quem sabe não foi para um tempo como este que você foi levada aí. Porque se a gente parar para observar a forma como Deus leva a Esther até o trono, só ele mesmo.
Você, e eu acho lindo, sabe por quê? Porque muitas vezes as mulheres vão pensar o quê? Ah, como que eu vou descobrir o meu chamado? Como que eu vou. E às vezes a gente vai imaginar um conto de fadas. A gente vai imaginar assim, ah, vai ser um dia que eu vou estar num culto, vai ser. E o Senhor, ele vai descer e vai me falar de uma forma. E não, e Esther foi chamada no confronto. E muitas vezes o Senhor, ele vai gerar situações de confronto na nossa vida. Ele vai gerar situações onde a gente vai ser apertada, porque muitas vezes, sim, nós só vamos dar resultados como somos colocada na prensa. E aí é onde a gente vai falar assim, não, eu vou me render àquilo que Deus está me chamando. Eu achei maravilhoso isso, porque muitas vezes a gente acha que vai ser um mundo cor-de-rosa. A gente acha que servir ao Senhor com o nosso chamado vai ser um chamado lindo e maravilhoso. E não, e muitas vezes Deus vai nos chamar confrontando a gente. Uma coisa que eu consigo perceber, né, na nossa geração, enfim, a gente foi muito induzida ao conto de fadas, né? A vida é linda, a vida é cor-de-rosa. Né? Você pode sonhar, de fato, mas vai existir momentos que para você conquistar o sonho, você vai passar por um momento difícil. Né? E quando Mardoqueu confronta Esther, ele tira ela da zona de conforto. Ele olha para ela e literalmente ele fala, não é porque você está sentada num trono de ouro hoje que aquele passado seu vai deixar de existir. Né? E aí, quando ela entende que existe ali algo diferente com ela, exatamente, o meu povo está perecendo. Né? O meu povo precisa de mim. Ou seja, Mardoqueu, lá no início, disse para ela, não diga a sua cidadania. Mas agora ele lembra ela, você é judia. Perfeito. Você tem a raiz do povo que está sendo ameaçado de morte. E aí, como que Esther faz para ir até esse chamado, né? Eu acho que, obviamente, ela não tinha isso tão claro na mente dela até aquele momento, mas o que ela faz? Ela vira para Mardoqueu e fala, convoca o povo para orar e jejuar junto comigo. E tem um detalhe, gente, na história que eu acho muito impressionante. E isso serve para nós, mulheres, em qualquer fase da vida. E eu sempre disse isso para minhas filhas. O importa é que você tenha amizades que te façam crescer e amizades que te façam bem. Quando Esther fala para ele, convoca o povo para orar, ela diz, eu e minhas servas também jejuaremos. As servas eram judias? Não. Quanto tempo será que ela tinha de convivência com aquelas servas? Qual era o relacionamento que ela tinha com aquelas servas para que, obviamente, a gente sabe que elas iam obedecer porque ela era rainha, mas qual era o relacionamento para que as servas também se dispusessem a orar por um povo que nem era delas? Então, o relacionamento que nós criamos com pessoas que professam a mesma fé que nós, principalmente, mas com pessoas que às vezes não professam a mesma fé, mas que são pessoas idôneas, né, e que estão ali ao nosso lado. E a gente entende que esse relacionamento pode nos levar a um patamar maior. Então, ela jejua por 3 dias e 3 noites. Ela se encontra num lugar de devoção, num lugar de rendição, num lugar de humilhação. E ali o Senhor dá a ela a estratégia. Porque às vezes a gente até sabe o nosso chamado, mas a gente não sabe como chegar lá. Não é? Exatamente. Eu pensando aqui, né, você começou a falar a respeito que para você seguir o seu chamado, para você se encontrar, é obediência. Depois, relacionamento, né? E nessa história também eu vejo algo que é a coragem. Né? A Esther, ela era rainha, gente. Ela era rainha. Por medo de perder, ela poderia, não, eu vou ficar aqui no meu canto. Eu não tenho coragem, eu sou tímida, eu sou uma menina. Né? Não vou enfrentar tudo isso. E aí ela teve que ter a coragem para fazer tudo isso. E algo que me chama a atenção também é quando Mardoqueu fala, olha, se você não se levantar, pode ser que o Senhor levante outra pessoa. Então, ou seja, se eu e você não se levantarmos para o nosso ministério, a obra do Senhor não vai parar. Mas você vai morrer. Porque esse espaço
é do Espírito Santo. Esse espaço é um chamado, é um propósito seu. Então você vai estar vazia. A obra vai continuar, mas Exato. você vai estar vazia, né? Exato, exato. E Então, trazendo isso para nossa realidade, assim, você falou de obediência, eu acho muito legal essa parte, porque a obediência nos desconfortos, né? Porque obedecer nem sempre vai ser confortável, como a Carol falou, nem sempre vai ser rosas, vai ser flores, né? E Esther teve que passar por esse desconforto e ser obediente no desconforto, né? exato. Para as mulheres que estão começando agora, como é que a gente pode aplicar isso? Então, eu ia falar sobre isso agora. Quando ela jejua e ela se entrega, né, o caminho para ela descobrir esse chamado é a oração. Olha só, E aí não é o relacionamento com as amigas, é o relacionamento com Deus. com Deus. Né? É o relacionamento que o pai tem com você. Ontem a gente estava na vigília e aí, a hora que o pastor falou assim, né, a base de tudo é a oração. E eu demorei, viu, gente, para entender isso na minha vida. Demorei muito para entender isso, porque desde nova eu canto, né? Meu pai é maestro, então eu canto desde novinha. E eu lidero grupos vocais também desde cedo. E aí teve um dia que, conversando com meu pai, eu falei pra ele, pai, eu não paro pra orar. Né? Tipo, dobrar o joelho. Todo mundo fala, dobra o seu joelho, ora, não sei o quê. Eu não dobro meu joelho, pai. E aí meu pai, sabiamente, entendendo a minha aflição naquele momento, ele falou, filha, quando você está ensaiando um hino, preparando as vozes que você vai dividir ali e tal, você está no momento com o Senhor, você está se dedicando a Ele. Então, não é que não se preocupe, mas o Senhor entende. É claro que você precisa ter o costume e criar a sua rotina de oração. Mas, nesse momento, quando você está ensaiando, você está conversando com o Senhor. E Esther, quando ela pede esses 3 dias para se dobrar na presença do Senhor, é o relacionamento com Deus que ela forja ali, naquele momento de dor e de preocupação, que guia ela para o começo. E eu acredito, obviamente, que naqueles 3 dias o Senhor diz para ela, você vai se trocar, você vai ir até lá na sala do palácio, de frente com o rei. Se ele te receber, né? E eu tenho certeza, gente, porque ela diz isso para Mardoqueu, né? Se alguém chega na presença do rei sem ser chamado, é morto. Mas o Senhor é quem dá a estratégia. E ela se troca, se arruma, Linda. Gente, ela deve ter ficado maravilhosa. Maravilhosa. Porque quando ela vem até a sala, que ela se posiciona, a Bíblia diz que Xerxes olha para ela. E ele acha graça e ele pergunta, minha rainha, o que você quer? O que você deseja? E ela se aproxima. Então, quando a gente obedece, quando a gente entende que, o que a gente estava falando aqui, não é no País das Maravilhas que as coisas acontecem sempre. Existem os momentos de maravilhas, a gente merece isso também, e o Senhor nos dá. Mas vai ter um momento em que a sua obediência, na dor, naquele sofrimento momentâneo, porque a gente sabe que o Senhor nunca nos deixa em um sofrimento eterno ali, mas naquele momento, naquela obediência, naquele processo, quando você tem um relacionamento com Deus, quando você ora, quando você busca o Senhor, Ele te dá o caminho até o chamado que você tem e o chamado que Ele tem para a sua vida. E se nós entendermos sempre, isso eu falo para mim também, quando nós entendermos que, embora seja dolorido, o caminho que o Senhor está me levando a trilhar é o chamado que Ele tem para mim e que Ele é quem prepara o caminho para mim, eu deixo de sofrer. Eu entendo que aquela dor, daquela obediência que às vezes eu não quero, é o que vai me levar para aquilo que o Senhor tem para mim. Então, quando eu entendo, quando eu vivo isso, quando eu me entrego, o chamado que o Senhor tem para nós flui, o meu chamado principal, digamos assim, que o Senhor me deu primeiro, é o louvor. Então, para mim, ministrar, estar ali é nervoso. Claro que é sempre nervosismo, gente. Sempre será. Um friozinho na barriga. Quando aquele relógio começa a contar ali, eu falo, Senhor, tem misericórdia. É o temor, né? Ultimamente eu já começo orando antes, que é para ir. Mas quando começa, eu sei que eu estou onde o Senhor me chamou para estar. Então, Esther, quando ela se posicionou, quando ela entendeu que o Senhor precisava da ação dela, não porque ele depende dela, mas porque ali, aquele contato homem a homem, mulher, era necessário. Então, quando ela entende,
mesmo com o medo, mesmo com o tremor e o temor, ela se veste e ela vai até a presença do rei. Então, nós mulheres hoje, nós precisamos dessa força. E quando nós temos amigas que nos ajudam, tá difícil? Vem cá, vou orar com você. Com Tá você, difícil? né? Juntas. Vem cá que eu vou orar com você. Qual que é a dificuldade que você está pensando nesse momento? Não, 5 minutos. Eu tenho feito isso com as minhas amigas. Às vezes eu falo, me chama a hora que você precisa. Teve esses dias, essa semana, que eu saí da sala, gente. Eu estava numa conversa com uma equipe e uma amiga me mandou mensagem. Eu saí da sala, eu pedi 5 minutos. Eu saí da sala, eu fui até lá fora, perto do abrigo de resíduo. Para quem não sabe, eu trabalho em um hospital. Então eu fui perto do abrigo de resíduo. Eu comecei a gravar um áudio orando por ela. Orei por ela com a autoridade que o Senhor nos dá, porque não importa o lugar, né? Orei por ela e mandei para ela. Um tempo depois ela me mandou falar, amiga, obrigada, eu precisava disso. Porque eu tenho amigas que fazem isso por mim hoje. E é maravilhoso. É muito bom quando a gente tem o entendimento que o caminho do nosso chamado vai ter os momentos em que eu vou sim ter sofrimento, mas eu tenho amigas que me apoiam, amigas que me ajudam, que me amam e que têm a sensibilidade do Espírito Santo. Para saber, minha amiga precisa de mim. Peraí, vou parar aqui. Excelente, muito bom mesmo. E a gente vai falar também um pouco disso, né? Da importância de estarem unidas no propósito e não unidas contra o propósito uma da outra, porque no reino tem espaço para todas, né? E muito obrigada pela sua contribuição, acho que foi muito pertinente cada ponto que você colocou aqui. Então, para as mulheres, assim, que estão no começo, que estão se descobrindo, vai ser no desafio, é isso? Igual foi Esther, tava lá no... Vai ser assim, acho muito legal, porque não vai ter esse mar de rosas, como a Carol falou, né, Carol? E aproveitando a sua fala sobre o mar de rosas e tal, tem muitas que se perdem nesse turbilhão. Elas até começam, até vai, mas quando chega na hora do vamos ver, não quero mais, isso não é pra mim. Se Deus estivesse comigo, nada disso estaria acontecendo, porque elas pensam isso. Se fosse pra mim esse chamado, eu não estaria passando tanta luta, tanta dificuldade. O que a gente pode deixar para essas mulheres que por acaso pararam, quando se depararam com a turbulência do chamado, quando se depararam para ver, né, as lutas do processo? E isso é uma realidade, Rox, porque muitas vezes que a gente começa a nossa caminhada cristã, a gente entender o chamado que Deus tem pra gente, e a gente começa com gás. Só que talvez não te contaram sobre o ministério feminino, sobre o chamado diante do Senhor, que vai ter lutas, vai ter adversidades. E quando essas mulheres encontram as lutas, encontram as adversidades, automaticamente elas fazem o quê? Elas baixam as guardas e escolhem dar passos para trás. Por quê? Porque viram barreiras à sua frente, viram barreiras, e eu tô falando assim de barreiras ministeriais, barreiras muitas vezes porque o inimigo ele vai usar de dardos inflamados para fazer a gente parar de diversas formas, porque não necessariamente aquilo que me atinge vai atingir a Cibele, vai atingir você, vai atingir quem tá ouvindo em casa, não. O inimigo ele tem também as suas estratégias para atingir cada uma de nós. E quando a gente olha na palavra, a gente vai ver no livro de Ruth uma história maravilhosa, uma história de resiliência, assim, poderosa. Sim. E a gente vai ver, eu sei que é uma história bem conhecida, mas a gente vai ver ali que Noemi, ela é casada, ela vai pra Moabe com esposo, 2 filhos, e os filhos se casam ali, mas ela se vê diante de um momento da vida dela, onde o esposo morre, os filhos morrem, e ela está sozinha com as suas 2 noras. Que luta. E ela poderia olhar e fazer o quê? A não ser aquilo que a palavra falou. Ela estava tão amargurada, porque a situação tinha mudado. Ela estava a ponto dela falar assim, não me chamarei mais Noemi, agora mudarei o meu nome para Mara, que significa amargurada, porque ela estava ali com o coração amargo diante da situação. E quando a gente vive esses empecilhos, eu vou até dizer assim, que é uma consequência da vida, da caminhada com Deus, porque eu sei que a gente vai frisar muito isso pra gente entender que o chamado feminino, o chamado de Deus para as nossas vidas não é um mar de rosas. Porque muitas vezes a mídia pode colocar aí que quando você vem para Jesus,
você vai mudar a sua vida de uma forma plena e vai ser tudo lindo e vai ser tudo maravilhoso. Não, quando você vem para Jesus, sim, Jesus transforma a sua vida espiritual, tira as escamas dos seus olhos, te dá a vida eterna, que é a melhor coisa, mas muitas vezes a caminhada ainda será cheia de espinhos, a caminhada ainda será. E Noemi se via nessa situação. Ela se via numa situação onde a caminhada dela estava cheia de espinhos. Mas o texto também diz, lá no livro de Ruth, que ela escuta, ela ouve saber que Deus estava de novo fazendo o bem para Belém e providenciando recursos para aquela cidade. E ela decide voltar para a cidade natal dela. E quando a gente se vê nessa caminhada de olhar e falar assim, tá bom, estou estagnada. Talvez as mulheres que estão nos assistindo, ela vai dizer assim, eu estou no momento onde eu guardei as minhas ferramentas, eu recolhi a minha rede. Eu recolhi a minha rede e agora eu não sei mais o que fazer. E o primeiro passo que a gente precisa ter é ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele sempre irá nos chamar para um recomeço. Sim. Deus, ele sempre irá nos chamar. Porque, gente, é uma coisa que eu sempre falo. Se tem uma coisa que Deus é especialista em recomeços. Quantas vezes a gente olha para tantas mulheres da Bíblia, a gente olha para tantas amigas, para tantas pessoas que estão até mesmo no nosso meio, e a gente viu Deus recomeçar histórias que aos nossos olhos humanos eram fracassadas e perdidas. Uhum. E quem sabe esse podcast não seja o próprio Senhor falando, a voz do Senhor falando sobre você ouvir e recomeçar. Imagina como foi desafiador para ela agora, depois de ter passado um tempo fora, voltar, retornar, aí fica aquela questão, né? O que vão pensar de mim? É, justamente isso, porque assim, o recomeço, ele é difícil porque, gente, desculpa dizer, mas é um lugar onde a gente vai ter que dar algumas satisfações. Exato. É uma coisa que mulher Que a não gente gosta. não quer. Mulher não gosta de querer dar satisfação. Quer saber? A gente quer meter um... Cuide da sua vida, vai cuidar da sua vida. A gente não gosta. Paga minhas contas? Mas quando a gente fala de recomeço, porque quando a gente fala de novos começos, você está começando uma conta do zero. Você está começando algo do zero. Mas quando a gente fala de recomeço, é recomeçar em cima de uma história que já foi construída. E uma história, muitas vezes, que foi dolorosa, E que já teve decepção, né? Que é o caso de... E quando a gente fala, assim, de decepção... É muito sério, porque a decepção sempre vem de onde a gente não espera. Por isso que ela é decepção. Porque quando a gente é alguém que a gente não gosta, que a gente não tem uma empatia com a pessoa, que não flui aquele bom convívio, a gente já espera que seja aquilo mesmo. Mas quando é com pessoas que a gente cria uma expectativa, e a decepção vem, a gente desmorona. Porque mulher é emoção, mulher é emotiva, não tem como. Por mais que muitas vezes a gente fala assim, eu vou ser racional. Mas o nosso coração, a configuração que Deus nos fez, é uma configuração onde somos movidas justamente pela emoção. E Noemi, ela tinha que dar essa satisfação também, né? Quando voltasse. Eu acredito que ela ia encarar o olhar das pessoas ali, de falar, ué, tá vindo só com essa moça, cadê o resto da família? E até você contar todo o enredo. Mas... quando a gente fala de recomeço, além da gente ouvir a direção de Deus para as nossas vidas, a gente precisa decidir se mover. Exato. Porque Noemi, ela podia ter só ouvido o que Deus estava fazendo em Belém e continuar em Moabe. Mas ela decidiu se mover para a sua terra natal. Eu vejo outra coisa muito legal nessa história. Quando você para o seu ministério, devido a tantas coisas que acontecem, outra coisa que a gente precisa ter na volta é a humildade. Porque às vezes você para e você era líder de alguma coisa ou fazia alguma coisa, e aí esse recomeço, de repente você não vai voltar na liderança. Provavelmente não. Você vai começar do zero, como a Carol falou. E aí a gente vê lá a Ruth. O que Ruth voltou para lá e o que ela foi fazer? Ela foi pegar espigas, não é? Não foi para pegar espigas, ou seja, começou lá de baixo para depois essa história crescer tão grandiosamente. Então, uma das coisas também que a gente precisa deixar o Senhor trabalhar no nosso coração, Roque, é ser humilde e entender que o Senhor tem um tratar para a nossa vida e tem hora que vai ter que começar do zero. E tudo bem, porque quem cresce é o Senhor.
É Ele que levanta, é Ele que diminui, e tudo é para a glória dele. Né? E quando a gente fala de plano de ação, onde eu trabalho, a gente tem demandas que falam muito sobre o plano de ação. Existe uma parte dessa etapa que se chama análise de causa, é onde a gente vai fazer a análise do contexto e analisar o que causou aquilo, né? E acho importante a gente fazer uma análise dessa causa, do que fez a gente parar, o que me fez parar. Por que eu parei? Foi o olhar do outro? Porque se eu não fizer análise de causa, eu vou recomeçar e vou voltar naquela mesma situação. E foi o olhar do outro, foi as rotinas do meu dia, eu não aguentei a rotina, foi a perseguição, foi a luta, porque tudo isso são coisas que fazem parte do chamado. A gente acha que vai sempre ter aprovação, vai sempre ter aplausos, não vai. Não vai. Nem sempre. E aí fazer análise do que ocasionou, para que a gente se fortaleça em Deus naquela área e saiba, eu parei por isso e vou recomeçar, mas nisso eu não volto mais, né? E é bom quando a gente faz essas análises, Rox, por quê? Porque justamente a gente vai saber quais são os nossos muros baixos. Eu costumo dizer que sabe o nosso maior erro? E eu vou dizer assim, nós mulheres, nosso maior erro, que muitas vezes a gente vira especialistas em saber sobre a vida dos outros. Nós somos especialistas. Eu viro especialista em saber, Cibele, você tá caminhando assim com dificuldade? Porque você não tá fazendo isso? Porque, olha, essa é a sua dificuldade, Shirley. E a gente não sabe sobre nós mesmas. Viramos especialistas sobre as nossas amigas, sobre as pessoas que nos cercam, mas não fazemos a anamnese de olhar para dentro de nós e falar assim, tá bom, mas eu, Caroline, quais são os meus muros baixos, quais são as dificuldades que muitas vezes acontecem no meu dia a dia, na minha caminhada cristã, que me fazem olhar e querer dar passos para trás, a ponto de guardar as minhas ferramentas e dizer assim, eu não vou querer mais cumprir um chamado que Deus já me diz qual é. E quando a gente faz essa análise, quando a gente faz isso, a gente tem que trabalhar e falar assim, Senhor, então tá bom, é esse meu muro baixo? Eu não sei lidar com crítica? Então me ensina, Deus, me ensina a saber lidar com crítica. Ah, Senhor, eu parei a minha caminhada cristã, por quê? Porque eu não recebi os aplausos que eu queria. Então me ensina a buscar reconhecimento em ti e não em pessoas, porque muitas vezes quando a gente fala de ministério feminino, a gente olha pelo estereótipo que a mídia vai colocar, a gente vai olhar assim, a gente vai ver mulheres vivendo grandes coisas, mas muitas vezes o Senhor nos chamou para sermos apenas intercessoras. Muitas vezes Deus nos chamou para sermos pessoas de bastidores, pessoas aonde os holofortes não vão estar em nós. E, Carol, isso é menos, isso é uma coisa que não. Diante do Senhor, todas nós temos o mesmo valor. Diante do Senhor, todas nós fomos compradas com o mesmo sangue, com o mesmo preço. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Por isso, quando a gente faz essa análise, quando a gente olha assim e fala, tá bom, eu vou ouvir a Deus. Deus está me chamando para o recomeço, então eu vou ouvir a direção de Deus para minha vida, eu vou olhar a circunstância, eu vou querer me mover, eu vou decidir a me mover para o que o Senhor quer, mas eu vou decidir me mover sabendo quais são os passos que eu errei, sabendo quais são os passos que eu devo acertar agora. Sabe que eu tava, a Carol falando da gente, né, que a gente precisa se conhecer. E eu tava lendo um livro para um outro projeto que eu tenho, e eu comecei a ler, tal, não sei o quê, e aí foi muito nítido um trecho do livro que enquanto eu lia, o Espírito Santo foi falando assim pra mim, você é assim. Ai, tão gostoso quando a gente leva uns tapas de Jesus, não é? É maravilhoso levar uns tapas santos de Jesus. Eu parei de ler, e aí eu lembro da cena, assim, eu tava na cama, eu tava com o livro na mão, eu comecei a chorar, e aí eu falei assim pro Senhor, eu vou ler de novo. Aí eu comecei a ler de novo. Tá certo e o Espírito disso, Santo pai? falou pra mim de novo, você é assim. Por aí, né? E aí o Espírito Santo começa a falar comigo, né, com você, e aí ele vai te falando, não, você perdeu isso por conta disso. Você falhou aqui por conta disso. Você errou ali, porque você deu o passo, eu falei pra você dar o passo pra direita e depois pra esquerda. Então, esse conhecimento, né, que a gente tem de nós, nos leva ao lugar de recomeço. No retiro que nós vivemos, né, o último retiro que foi maravilhoso, o Senhor falou muito com a gente a respeito de autoconhecimento. Podcast passado,
e tá na mesa de novo. Então, ou seja, mulherada, o Senhor tá querendo trabalhar comigo e com você sobre auto se conhecer, né? E outra coisa que foi falado muito lá no retiro, a respeito de você saber aonde é o seu púlpito. É. Aonde é o seu púlpito? Aonde é que você vai ministrar? Porque o ID é para todos. E às vezes a gente está focada em um ministério naquele, não é porque eu quero aquilo, mas não está dando fruto, não está indo, não tá, você está se frustrando, tal. Então, tá na hora de você parar para o seu pai, que sabe tudo de você, e falar: Senhor, aonde está o meu púlpito? Aonde eu vou dar fruto? Aonde eu realmente vou ser boca do Senhor para as pessoas? Então é sobre isso. E o autoconhecimento é muito dolorido, como você falou. Você falou isso a respeito de um livro e eu também lembrei de uma situação onde eu bati. Falei, não sou assim. Como assim? Eu, simpaticíssima, Ser não, uma pessoa, alegre, não. Sou uma flor. O Senhor, ele sabe onde nos tratar, né? Eu achei interessante quando a Cibele falou assim que para o chamado a gente precisa saber as pessoas que estão ao nosso lado, porque quando a gente vai entrar no recomeço, a gente também precisa saber. Precisa dessas pessoas. Gente, e a gente precisa entender que nós, mulheres, precisamos saber quais são as pessoas que estão do nosso lado. Porque recomeço também é assim. Noemi, o texto fala que ela despede as duas noras. Ela despede Ruth e Orfa do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E eu amei uma vez que a gente teve o nosso tempo do Clube do Livro com as Radaças, e foi online, e a gente fez o livro de Ruth, que teve até uma das meninas que falou assim, que ela despedia, mas a gente precisa entender que o posicionamento de quem quer ficar na nossa vida é diferente. Verdade. Porque, Excelente. porque muitas vezes a gente vai recomeçar e a gente quer levar todo mundo. Porque às vezes temos o coração mãezona, sabe? Falar assim, não, então tá bom. Se eu vou recomeçar diante de Deus, eu vou recomeçar meu ministério. Eu quero carregar o máximo de pessoas que eu conseguir. E até louvável quando a gente pensa para essa linha de raciocínio. Mas nós precisamos entender que diante do recomeço que nós temos que enfrentar diante do Senhor, nem todas as pessoas podem recomeçar juntamente conosco. Eu tenho uma frase, gente, que eu digo assim: nós vivemos temporadas com o Senhor. Né? Uhum. Tanto que quando eu mando parabéns para as pessoas, eu falo parabéns pelo seu novo início de temporada, né? É uma nova temporada com o Senhor. Eu costumo dizer que existem as temporadas do Senhor na nossa vida e existem as pessoas que irão caminhar conosco nessa temporada. Então, eu sou uma pessoa de poucos amigos, eu tenho, né, grandes amigos, mas são poucos. Mas esses, até mesmo esses, existe temporada que é uma só. Que ela sente, ela vem atrás, que é como Ruth com Noemi. Uhum. Não, onde você for, eu vou. Eu vou. O seu Deus é o meu. Ela nem conhecia o Deus de Noemi, mas não, o seu Deus é o meu. Passo pra direita? Vamos pra direita. Bora. Vamos pra esquerda? Vamos pra esquerda. Vamos jejuar? Vamos jejuar. Eu vivi isso há 2 semanas atrás. Eu tava tendo um problema com o meu carro e tudo mais e tal. E 3 amigas se levantaram e falaram: a gente vai fazer um jejum dia tal. E aí jejuamos, dia tal. No dia seguinte, eu tava no carro indo trabalhar, e aí, de manhã cedo, ela falou assim pra mim, ela mandou um áudio, ela falou: eu ia orar por você ontem, mas o Espírito Santo não deixou. Vou orar hoje. Ela gravou o áudio, eu indo trabalhar. Ontem o pastor falou também, né? Onde tá dirigindo, vamos orando. O carro, quem olha de fora, acha no carro, doido, louca. E aí eu comecei a ouvir o áudio dela de oração, e aquilo foi me enchendo. Na hora que terminou o áudio dela, aí fui eu. Aí, daqui até Itu, agora eu quero uma horinha, foi uma conversa longa, mas eu orei com tanta autoridade, e eu tava compartilhando com os amigos. Em uma semana, foi literalmente uma semana, eu troquei de carro e eu comprei outro. Mas foi uma semana de algo que há 4 meses eu tava sofrendo. Vem se arrastando, né? Então, quando a gente tem essa amizade, quando a gente tem essa pessoa para aquela temporada da nossa vida, o Senhor nos traz os momentos. E gente, eu tava desestruturada com o problema do carro, né? Algumas pessoas sabiam. Eu tava desestruturada, mas bastou um dia de jejum. 1 dia de jejum e 1h30 de oração. E aí a gente precisa entender que eu sei que tem muitas mulheres que estão frustradas dentro da igreja porque algumas irmãs se afastaram.
porque grupos se afastaram. Mas aí é o que a Sibeli está Temporada. falando, foi uma temporada. E não quer dizer que essa pessoa não foi bênção para sua vida, não quer dizer que ela não torceu por você, mas agora está na hora de chegar gente nova. Exato. E a gente precisa também desapegar disso, né? E estar aberto, né? É. Noemi, desculpa, Não. Noemi, quando Ruth fala, não, eu vou com você, ela fala, não. Ela fala, não, volta para sua casa. E o que eu acho legal do posicionamento de Ruth, ela se recusa a voltar ao passado. É o recomeço. Eu ia dizer assim, sim, que como é difícil para nós mulheres termos a maturidade de entendermos essa amizade por temporadas. É. Mas a gente vai vencer isso como? A gente vai vencer isso na oração. Exato. Talvez você, mulher que está nos ouvindo, você pode estar dizendo assim, Carol, mas eu não consigo recomeçar porque eu não tenho apoio de algumas pessoas. Talvez você está querendo o apoio das pessoas que Deus não tem para você nessa temporada. Exatamente. Então é necessário colocar os joelhos no chão, orar ao Senhor e falar, Senhor, me mostre quais são as pessoas que devem estar comigo diante desse recomeço, quais são as pessoas. Gente, se a palavra do Senhor nos diz que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado, eu tenho certeza que se orarmos ao Senhor com um coração sincero diante disso, Ele mostrará quais são as pessoas que devem caminhar ao nosso lado diante desse recomeço. Exato. Porque talvez as pessoas vão conjecturar que, não, eu tenho que carregar todo mundo, mas não é isso que Deus tem para nós. Deus não nos chamou para carregarmos o mundo inteiro nas costas. O mundo pode pregar essa filosofia para mulheres, que a mulher tem que dar conta de tudo, não. Deus nos chamou para sermos auxiliadora. Nós auxiliamos o trabalho de alguém. E a gente sempre tem que saber a nossa identidade, a nossa posição, para não nos frustrarmos diante disso. Exatamente. Estou ouvindo vocês aqui sendo tão abençoada, minha mente está indo, tá voltando. Eu tô aqui, fala mesmo, Deus. Eu tenho amigas também que quando a gente se reúne para orar, a gente faz propósito de madrugada, faz jejum, e como isso é abençoador, né? Sustenta de uma forma que a gente não entende, não é? Porque tem aquela que é do 8 ou do 80, tem aquela que quer carregar todo mundo, e tem aquela que acha que tem que ser na solidão. Um lobo solitário, quer ser um lobo Que solitário. tem que ser um Elias da vida, que só vive com corvo, mas também aquilo foi um período. Porque até no sucessor de Elias, eu falo assim, você vai até lá e coloca outro no seu lugar. Coloca Eliseu. Mas Eliseu andou um tempo com Elias, precisou viver essa temporada de estar sozinho ali, sendo alimentado pelo corvo, e também de ensinar Eliseu que seria o seu sucessor. E como isso é abençoador. Então, para vocês que estão nos ouvindo, analise seu contexto, entenda qual que é a sua tendência de estar sozinho, de querer todo mundo, mas entenda que haverá momentos que vai ter Ruth, haverá momentos que vai ter as duas, haverá momentos que vai ter a família inteira, mas haverá momentos que vai ser só você e Deus. E aí entra o equilíbrio, que vai ser o nosso próximo passo. Acho muito legal a gente falar de equilíbrio, porque aí tem tudo que Ruth viveu, tudo que Esther viveu. Elas precisaram fazer boa gestão das suas emoções, elas precisaram fazer boa gestão da sua logística ali, do seu dia a dia, quem chamar, com quem falar, por onde ir, por onde começar. E aí pensando em como equilibrar tudo isso, Shirley, como equilibrar o nosso chamado, com a nossa rotina, com as nossas amizades, com os nossos filhos, com as demandas da igreja. Acredito que você tem algo que já é seu, né? De estar ali muito ativa. Você é uma mulher muito ativa e acredito que tem muito para nos ensinar sobre isso. Na verdade, a vida da mulher, ela é muito complexa e ela é muito tarefada, né? Uhum. São muitas tarefas, né? Nós somos mãe, nós somos esposa, nós somos amigas, mas nós somos filhas também. Sim. Nós somos profissionais e queremos servir o nosso Deus. Então, isso é muito delicado. Eu acho que isso, às vezes, se a gente não tomar cuidado e não tiver no direcionamento de Deus, a gente se perde. Precisa aí o equilíbrio que realmente vem do altar de Deus para as nossas vidas. Porque mulher se cobra muito. Muito. A gente se cobra. Eu mesmo, gente. Eu tô numa fase profissional onde eu tô tendo muitos desafios. Eu trabalho com cirurgia cardíaca. Mas eu tenho 2 filhas maravilhosas que estão numa fase que precisam muito de mim.
E eu tenho um marido que esses dias ficaram doentes, vocês estavam até orando por ele, né? Mas graças a Deus agora ele está bem. E tem um ministério na igreja que eu quero estar presente. E aí, de repente, eu me paro e falo, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo dar conta de tudo, eu não consigo dar conta de todo mundo. E aí vem as amigas e falam, você sumiu, você não me liga mais, não me manda Não quer mensagem. saber mais de mim. Tal. E aí sabe? E aí é onde a mulher precisa tomar cuidado. Porque a gente até falou no outro podcast, a gente se culpa muito. Às vezes a gente dá até descanso pro inimigo, porque a gente fica se culpando, se acusando. E como você falou, Carol, a gente não é a Mulher Maravilha. Não existe essa Mulher Maravilha, né? E aí eu quero falar um pouquinho de Débora. A gente sabe que Débora, ela foi profetisa, ela foi esposa e ela foi juíza. Então, isso é a palavra do Senhor mostrando, trazendo para nós que a gente pode, sim, cumprir todos esses papéis. Mas como cumprir todos esses papéis? E aí, na história de Débora, a gente aprende o que é a respeito da obediência, da ousadia. A Débora, ela vai lá e chama Baraque, que era o líder, né, do exército, e incentiva ele a guerrear na autoridade do que o Senhor tinha falado para ela. Né? Não, vai lá, você vai se levantar e vai contra Císera, que era o líder do exército inimigo, né, dos cananeus. E ele ficou com medo. Ficou com medo, porque era um exército muito preparado, muito maior. Né? Ele falou, não, eu só vou se você for comigo. E ela, na ousadia, ela fala bem assim, eu vou com você. Só que a honra não vai ser dada a um homem, vai ser dada a uma mulher. Então, assim, e a gente vê que na Bíblia fala que ela foi casada. Então, assim, ela tinha uma casa para cuidar. Ela tinha um marido para cuidar. E ainda tem mais em relação a Débora, que lá em Juízes 5:7 fala que ela foi conhecida como a mãe de Israel. Ela foi mãe espiritual de muitas pessoas. Então, assim, meninas, o que eu aprendo em relação a como você tocar tudo isso? Primeiro, é diário. É uma luta constante. Porque você precisa sempre colocar o que é realmente prioridade para a tua vida, o que é prioridade para o reino do Senhor, e isso demanda muita emoção, mas isso é uma luta diária que a gente tem que buscar do Senhor. Débora, ela conseguiu ser juíza, ela conseguiu ser uma mãe espiritual para muitas pessoas, ela conseguiu ser essa guerreira, porque... Tava tocando. Não funcionou o silencioso aqui, viu? Falhou. Acontece. Falhou. Mas então, aí voltando. Débora conseguiu tudo isso, por quê? Porque ela foi obediente ao que o Senhor colocou para ela. O Senhor falou, filha, faz. Ela foi, gente, contra um exército. Não, se o Senhor tá falando que é para eu fazer... Tenho medo, tenho todas as minhas questões, tenho todos os meus afazeres, mas o Senhor está falando para eu fazer. Então eu tenho que ir, porque quem vai falar não é você, Roxane. Quem vai te usar é Deus. Quem vai fazer, quem vai estar na frente da guerra, quem é o Senhor. E aí é onde a mulher se pega, né? Muitas vezes, como que eu vou dar conta do meu trabalho? Como que eu vou dar... Eu tô passando um desafio, gente, ter que aprender inglês. Depois de coroa. Eu tô coroa e estão me cobrando inglês. E esses dias meu chefe falou, olha, tem que começar o espanhol também. Porque tem trabalho na América. Ô, filho, calma. Então, assim, são muitos desafios. E quando eu me pego, Carol, desesperada, que eu falo assim, meu Deus, aí eu chego, minha casa bagunçada e recebendo ligação do trabalho e coisas da igreja que me preocupa também, eu paro e falo, pai... O Senhor tem meu manual. Coloca tudo no lugar, o que está fora do lugar, porque eu não consigo. E aí ainda tem mais, Roxane. Eu peço ajuda. Antigamente eu queria dar conta de tudo, Cibele. Sozinha. Eu queria dar conta de tudo. Hoje não. A minha família está acostumada a ter reuniões. Porque eu chego assim e falo, gente, não tô dando conta. Amor, eu te amo, mas não tô dando conta. Meninas, eu não tô dando conta. Preciso de ajuda. Então... para achar esse equilíbrio, o que eu vejo? Primeiro, que a gente vê lá na história de Débora, você tem que crer no Deus que você serve.
crer e se colocar de frente, porque é ele que vai te usar. Você precisa ser incentivadora, como ela incentivou Baraque. Ela praticamente fez isso, ó. Então, assim, no meio de tudo isso, Carol, a gente ainda tem que incentivar as pessoas do nosso lado, a gente tem que incentivar nossos maridos, a gente tem que incentivar os nossos filhos, a gente tem que incentivar os nossos amigos. E como isso é possível, Cibele? Pegando horas de estrada igual você faz. Sabe que, você comentando, né? Débora, e vou falar uma coisa que a gente tá falando desde o início, que é relacionamento com Deus. Débora, ela tinha como conseguir tudo isso, porque, em primeiro lugar, ela com certeza tinha um relacionamento com Deus. Porque senão, né? Como é que ela ia dizer pra Baraque? Vai lá, que Deus tá falando pra ir. Ela tinha um relacionamento. E você acabou de dizer, você chega em casa no tumulto, você fala, Deus, você tem um manual, coloca tudo no lugar. É relacionamento com Deus. Por isso que eu falei lá no começo, que eu demorei muito pra entender isso, né? Eu ouvi a voz do Senhor a primeira vez a falar comigo. É muito engraçado. Eu estava deitada na sala da minha casa, porque era um sábado, e no domingo nós íamos para a escola dominical. Tava eu e minha prima deitada. Todo final de semana que minha prima ia para casa, a gente dormia na sala. E meu pai tinha, naquela época, sabe aqueles rádio que era o rádio, aí tinha um negócio do CD, aí tinha o negócio do disco, ele parecia um monstro. Eu deitava do lado dele. Literalmente, gente, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo através do rádio. E aí eu acordei, eu olhei e falei, não tem ninguém aqui. Deitei de novo. Eu ouvi 3 vezes. Na verdade, o Senhor falava no meu ouvido Apocalipse 3:20, né? Eu tinha 14 anos. Eu só fui ouvir a voz do Senhor de novo, com 31 anos de idade. Olha o tempo que se passou com esse relacionamento parado. Então, quando a gente entende que, embora eu tenha amigas, embora eu tenha um reino para cuidar, embora eu tenha o primeiro relacionamento que eu tenho que ter com Deus, que é o que a Shirley falou, é chegar em casa e falar, Senhor, ó, isso aqui tudo foi o Senhor que criou. Dá um jeito, me ajuda, porque o negócio tá saindo do controle. Eu pego estrada de manhã cedo e quando eu chego, às vezes, no trabalho, eu vejo a minha equipe descontrolada, porque eu trabalho com 70 mulheres. Eita. Imagina, hormônio é que mais conversa o dia inteiro. São 70 mulheres. E às vezes eu chego, eu olho, eu falo, pronto, respira, pronto, agora vamos conversar. E eu costumo dizer pra minha equipe, né, da porta pra dentro da sala é o nosso refúgio. Aqui você pode chorar, você pode gritar, você pode falar. Aí e é gostoso quando a gente tem esse relacionamento com Deus. E a gente consegue transparecer isso, que hoje eu já percebo, tem hora que elas abrem a porta, elas fecham, e aí você já percebe, né? Mulher é muito intensa, né? Fecha a porta com tudo. Aí eu fico só observando. Aí daqui a pouco vem e chora, e chora, e chora, e chora. Aí eu falo, vem cá. Aí ela senta do meu lado. Elas não falam nada. Senta do meu lado. Chora, 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 chora. Aí ele, deu tudo certo? Deu? Precisa de alguma coisa? Não. Aí abre a porta e vai embora. Com Deus é assim, né? Acho que Deus fica ali de cima, né? Do trono dele, olhando, falando, fechou a porta? Pode sentar agora. Exatamente. É isso que a Shirley faz, não é? E a gente tem que tomar aqui. Não, pode falar. Dos desculpa. 14 ao 31, você estava envolvida na obra. Sempre. Existe uma diferença entre se relacionar com a obra e com o Deus da obra. Exatamente. E a gente não pode cometer esse engano. A gente está tão ativa na obra, eu faço isso, eu vou para a consagração, eu pego isso, eu falo. Débora perde fácil para mim aqui, de tão envolvida que eu tô. Quem é Débora, quem é perto Débora de perto mim? Dá licença, que quem é Débora perto de mim? A gente está envolvida com a obra, mas e com o Deus da obra? Exato. É isso mesmo. Exato. Esses dias eu tava até conversando com você, porque nós duas pegamos muita estrada, né? Às vezes eu faço procedimento no interior de São Paulo e eu tava falando para ela que como é gostoso quando eu vou sozinha, que é o tempo que eu tenho para falar com Deus. Mas assim, eu assusto o povo do lado, porque assim, eu sou intensa, eu canto alto, eu choro horrores, mas é o meu momento com Deus. É o meu momento. Melhor. Então, assim, aí para finalizar em relação à vida profissional, só algo que a gente precisa se atentar, mulherada, com todos esses afazeres que a gente tem, é não se distanciar do teu chamado. Não se distancia. E procurar ser bênção, a pastora fala muito isso pra mim. Às vezes a pastora fala, quando eu falo que, pastora, eu tô entrando numa cirurgia, ela fala bem assim, seja bênção lá.
Pastor, eu vou viajar para tal lugar. Ela fala, vai ser boca de Deus naquele lugar. Então, às vezes, você fica tão no desespero porque você não está na sua casa, e quando eu falo a sua casa é a sua igreja, mas você pode tocar o teu ministério aonde você estiver. Então, aonde eu tô, tá lá o paciente, eu já tô orando, Senhor, coloca as tuas mãos, eu oro pelos médicos, eu oro pela equipe de enfermagem, eu oro por tudo, e aí eu sinto a presença de Deus. E tem uma frase que eu ouvi de um pregador, de um pastor da igreja que meus filhos vão. Ele diz assim: nós somos a autoridade espiritual do lugar. Então, aonde nós chegamos, chega o Senhor, chega o Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que está chegando com a gente. Né? Então, na nossa vida profissional, a gente precisa exalar isso. Eu ouvi uma frase da minha ADM, eu até comentei no último O que é ADM? Explica pra gente. Desculpa, a minha auxiliar administrativa, ela é minha assistente, na verdade. Ela é meu braço direito no meu trabalho. E aí ela olhou um dia para mim e falou assim: chefe, a gente vê Deus cuidando de você em pequenas coisas. Porque eu falei que eu tava com o meu carro, gente, eu fiquei parada na estrada, sabe? Nossa. O freio perdeu no meio do caminho, assim, eu vi coisas horríveis. E aí ela olhava para mim, sabe quando você percebe que, de fato, o que Deus faz na sua vida está transparente para os outros? Porque a sala estava cheia, tá? Não estava só eu e ela. Nós estávamos com a sala cheia. Ela falou: chefe, o que é bonito de ver é que Deus cuida de você nos detalhes. Ele não impediu que o freio faltasse, mas ele não permitiu que algo acontecesse. Então, na nossa vida profissional, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus para que exale isso de nós. E era o que Débora, né, com certeza tinha. O relacionamento dela com Deus era tão íntimo, que Baraque falou: não, você vai comigo? Você vai comigo, porque, né, vai um braço maior junto, né? É meu e seu, vai os dois, então cerca ali e o exército. Então, essa vida profissional nossa, de fato, a gente não pode nos afastar do nosso chamado e lembrar que o chamado tem um chamado primeiro, que é o ide, pregai a toda criatura. Então, a nossa vida é um chamado do Senhor. Quando a gente, só para fazer um comentário, quando a gente fala de equilíbrio, não é a minha realidade trabalhar fora, né? Como vocês sabem, eu não trabalho fora, mas quando a gente vê esse contexto, a gente vê uma opressão muito grande em cima das mulheres que 100% do tempo elas têm que dar conta de tudo. E eu achei maravilhoso quando Shirley fala de Débora, porque Débora, ela sabia discernir. Cada momento eu vou precisar focar em uma coisa. E a gente precisa ter. Ela ia ficar na guerra, na batalha, a vida dela toda? Não, ela não ia. Era um período. Então, não tinha problema ela deixar a casa, deixar o que ela tinha, as outras áreas, porque naquele período que Deus requeria dela era que ela fosse para a batalha. E a gente precisa ter isso, a gente precisa buscar em Deus, diante da estação que eu tô vivendo, diante do momento que o Senhor tem para mim. Nesse momento, qual é a fase, qual é a chave, qual é a área da minha vida que eu tenho que priorizar. E quando nós priorizamos, não significa que as outras coisas são menos importantes. Isso. Porque todo momento, o adversário das nossas almas vai querer colocar na nossa mente e no nosso coração que se estamos priorizando o trabalho, é porque não amamos a nossa família. Não amamos o nosso ministério. Ou se priorizamos a nossa família, o inimigo vai querer colocar na nossa mente o quê? Ah, mas você é uma serva ruim que não tá priorizando o seu ministério. Você é uma profissional desqualificada. E assim vice-versa. E a gente precisa entender, não, aqui não, Satanás. Entendemos que se estamos priorizando uma área da nossa vida nesse momento, é porque o Senhor requer de nós que nessa estação, o nosso foco e a nossa força esteja para isso. Porque depois passará-se as cortinas e o Senhor mudará a estação e nós estaremos dispostas a dedicar força e dedicação na área que o Senhor nos chamar para isso. E a gente precisa ter isso muito bem estabelecido no nosso coração, porque senão a gente vai querer dar conta de tudo, todos os dias. E a gente precisa entender, não, eu não vou sair igual uma louca querendo abraçar o mundo. Eu vou pisar o pé no freio e falar: Deus, agora, nessa estação, nesse mês que vai começar, o Senhor quer que eu dê foco em quê? O Senhor quer que eu priorize o quê? E quando a gente busca isso,
o discernimento da parte de Deus, tudo fica mais leve e mais gostoso pra gente poder Verdade, caminhar. É isso aí. Parece óbvio, mas buscar o direcionamento de Deus para uma coisa que parece óbvio, tipo assim, o que fazer agora? Gente, vou fazer o que tá aqui. É óbvio, mas buscar o direcionamento para Deus vai fazer muita diferença no depois, né? E tem um ponto de conexão na fala de cada uma de vocês. Então eu vejo que Esther teve seu Mardoqueu, Noemi teve a sua Ruth, Débora teve Lapidote, que foi seu esposo, e Baraque ali na guerra, no ministério. E a gente falou sobre a questão da união, de estar com pessoas dentro do mesmo propósito que você, que nossa caminhada não vai ser lá aquele isolamento dentro da caverna, porque quando Elias entrou na caverna, eu sou, pode sair daí que eu quero falar com você. Exatamente. E esse ponto de união, ele fala exatamente sobre a importância de termos as pessoas que estão ao nosso lado como amigos que vão lutar com a gente e não contra a gente. E aí a gente, infelizmente, tem um ponto... Mas nas igrejas não tem isso, né, gente? Não. De rivalidade, assim, essas coisas, de não. competição. Dentro da igreja não tem Não isso, tem. não, né? Não Nunca ouvi tem. falar. Nunca... Ninguém te contou isso, Carol. Não te contaram Não te isso, contaram? gente? Não te Que contaram no meio isso? do Ministério das Mulheres tem rivalidade. Não contaram. Não. Não, Não, contaram é de Deus, pra não vocês. tem. Pois estamos aqui pra isso. Vamos lá. Chegamos. Vamos deixar tudo claro aqui. Ai, Não é gente. verdade? Quando Paulo e Timóteo escreve aos Filipenses, eu vou ler aqui esse versículo porque eu acho muito importante. No capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, ó, olha que legal. Paulo e Timóteo escrevem aos Filipenses, uma igreja de Filipe, muito bem consolidada, né? E olha o que ele precisa falar no capítulo 4, versículo 2. Eu rogo a Evódia e também a Sintique, que são duas mulheres. Ele diz assim, eu rogo a Evódia e a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro, que as ajude, pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então a gente vê Paulo pedindo auxílio do pastor da igreja para estabilizar a harmonia entre duas mulheres cujas quais os seus nomes estavam no livro da vida. Poxa vida, mas era necessário. Crente. Eram crentes. Crente, mulheres em Deus que trabalharam ao lado dele, que viveram a obra, que viveram ali o seu chamado, que sabiam o que estava fazendo, para onde iriam, mas parece que havia uma certa discordância no comportamento entre as duas. E é algo que não dá pra gente acreditar que quem está do meu lado vai concordar com tudo. Porque, como você bem falou, Mardoqueu teve que confrontar Esther. Exato. Débora não precisou confrontar Baraque? Sim. Você vai. E da mesma forma, Ruth precisou dizer para Noemi, eu vi que você não me tira daqui. E houve o confronto, ou seja, o que é esse confronto? São a discordância de opiniões, discordância de visões, discordância de perspectiva e discordância de objetivos até, porque às vezes o ponto de vista dela vai funcionar para o objetivo que ela tem de vida, mas não vai funcionar para o meu objetivo que eu tenho de vida. Significa que uma tá errada e a outra tá certa? Significa que os objetivos são diferentes, por isso a visão está alinhada ao objetivo de cada um. Mas aonde tem pessoas, existe a rivalidade, e não entender isso faz a gente se tornar displicente com os cuidados que a gente precisa ter. Ainda mais quando fala de mulheres, né? Ainda mais quando fala de Hormônio para mulheres. todo lado. Jesus fala muito, muita emoção. Exatamente, porque Né? É por aí. por causa da comparação, né? A gente olha e fala assim, mas na outra tá sendo assim, aí será que comigo não pode ser assim também? Igual Miriam, quando ela chama Arão e eles começam a falar ali e falam assim, peraí, tem alguma coisa errada. Será que Deus fala só com Moisés? Por que Deus não pode falar comigo do mesmo jeito que falar com a outra? E às vezes a gente comete o erro, né, de olhar para o outro e falar, Deus, por que na minha vida não pode ser assim também? Eu já fiz isso. Já? Conta Já. pra gente. Eu já fiz isso. A gente olha muitas coisas acontecerem. Eu tenho acreditado, né? A grama do vizinho sempre é mais verde que a minha. Sim. E aí, eu tava passando por algumas situações, e aí eu falei pro Senhor, né? Eu falei, poxa, Senhor,
tudo parece tão fácil. Eu sei que não é, cada um tem a sua... Parece tão simples pra né, fulano. Por que que... Eu falei, dá pra mim essa abertura. E foi engraçado porque, assim, o que eu tinha pedido pro Senhor era... Eu queria enxergar a maldade nas pessoas. Porque no mundo corporativo existe muita maldade. Shirley e Rox. A Carol tá blindada deste momento. Mas no mundo corporativo existe muita maldade. E eu disse pro Senhor, eu falei, Senhor, eu tava passando por um processo muito difícil no trabalho. E meu pai me aconselhando, tá, mas aquilo... As palavras do meu pai tinha hora que falava assim, ele não sabe o que eu tô vivendo. Eu não vou mais ouvir meu pai. E aí eu falei pro Senhor, eu falei, Senhor, me dá a sensibilidade de ver a maldade nas pessoas. Aí o Espírito Santo olhou pra mim assim, e falou assim, essa não é a essência que eu te dei. Aí eu falei, mas ia ajudar, né? Ia dar uma ajudinha. Ia dar uma ajudinha, porque daí o outro ia tentar me derrubar, eu ia ver antes, né? Eu já ia me precaver, eu ia orar e falar, Senhor, derruba antes. Demais. Derruba antes de me derrubar. Mata ele, Senhor. Mas Maravilhosa. Mas não... O Espírito Santo só falou, não foi a essência que eu te dei. E aí você olha o outro e aí você fala assim, poxa vida, o Senhor criou ele também, né? Vou ter que amar, né? É por aí. Tá. Eu vou ter que... E aí você se vê num momento de rivalidade e aí você... Só que é um momento de rivalidade onde você tá pedindo e vendo algo acontecendo e você sabe que aquilo tá acontecendo, tem um objetivo específico já, né? Que foi o que aconteceu comigo. E aí o que o Senhor te diz é, se acalme. Não foi isso que eu te dei. Exatamente. E aí, eu acho que... Eu vou dizer o meu sentimento, tá, gente? Na hora. Eu me senti mal. Porque eu disse pro Senhor... o Senhor tá vendo o que a pessoa tá fazendo contra mim. E o Senhor não quer me ajudar. Tipo, né? O Senhor não quer me ajudar. Tu não me ama, não? E aí eu lembro... Numa conversa à 1h com meu pai. Que a gente tinha ido cantar numa igreja. E a gente sentou na cozinha. E eu amo sentar na cozinha com meu pai. A gente fica horas na mesa. Eu e meu pai. E aí, quando foi 1h, gente, era 1h, de verdade. Aquele dia eu ia dormir na casa do meu pai. Aí ele olhou pra mim e falou, chega. Deus já ouviu a sua oração. E ele vai agir na hora que ele quiser. Pronto. Aí eu olhei pra ele. Falei, tá bom, pai. Gente, de verdade. Eu levantei, eu peguei a bolsa e fui embora. Meu pai, mas você não ia dormir aqui? Não, pai, eu vou dormir em casa. Eu fui chorando até em casa. Eu falei, Deus, não é justo. Né? Porque a rivalidade, ela cria um ambiente tão ruim, hostil, e né? tão pesado, e não importa o lugar, seja no meio corporativo, seja em casa, seja na igreja, ele cria um ambiente tão ruim, tão pesado, que você afeta o seu relacionamento com Deus de uma forma que você não consegue enxergar. E você só enxerga quando chega no limite. Que é aquele momento, né, que a gente estava comentando aqui, que a gente chega e fala, Senhor, é isso? E eu não tenho mais pra onde ir, eu não sei mais o que fazer. Porque o que acontece, a rivalidade, ela não nos coloca em disputa com a outra, mas sim contra a outra. Exato. Aí vem o que Jesus disse, uma casa dividida, ela não subsiste. Ela existe? Existe. Mas ela subsiste, ou seja, ela tem permanência? Não tem permanência, porque tem ali um lutando contra o outro, contra o propósito do outro. E a gente precisa tomar cuidado, porque entre irmãos, não é aquela... Quando eu falo assim, da gente precisa tomar cuidado, não é aquele olhar assim, esse não é um problema que eu tenho, então eu sigo a minha vida e tá tudo bem. Mas muitas vezes o nosso posicionamento diante das pessoas gera na pessoa, no outro, né? Essa questão de, tipo assim, olhar pra gente, nossa, mas por que tá se posicionando desse jeito? Por que tá se falando desse jeito? E a gente precisa tomar cuidado para não provocar a rivalidade na outra. Não é só sobre mim, sobre eu ser ali a rival do outro. Não, é o cuidado para eu não me colocar numa posição que provoque a outra. Igual quando a Agar engravidou, ela passou a menosprezar Sara, ela provocou uma rivalidade que não precisava na própria Sara. É verdade. E aí, às vezes, o nosso posicionamento provoca nas pessoas. Aí a gente tá linda e bela diante de Deus. Aí Jesus fala assim, quando você vier trazer uma oferta, se você, por acaso, descobrir que o seu irmão tem algo contra você, mas, Senhor, eu tô limpa, eu não tenho nada, eu não fiz nada. Peraí, mas a palavra é, se o seu irmão tiver algo contra você, vá lá,
se resolva com ele, peça perdão pela forma como você se posicionou, não que você não deva se posicionar, mas é o jeitinho, é o saber fazer, o saber falar. Peça perdão, peça desculpa e resolva isso. Porque às vezes a gente não tem isso no nosso coração, mas provoca no coração da outra, né? Tem outro caso também, né? Aí você está falando de duas mulheres que estão dentro da igreja, trabalhando para o Senhor, e tem o mesmo desejo de servir a Deus e fazer o melhor, só que tem essa rivalidade entre elas, né? Pode ser um ciúme, pode ser alguma coisa, mas outra coisa também que a gente precisa tomar cuidado, é que Satanás, ele tá ali 24 horas esperando uma brecha só, Carol, para mexer no teu ministério. Uma brecha. Então, assim, e geralmente vem de pessoas que a gente não espera. Então, tem essa questão e outra questão, sabe, Roque? A gente precisa analisar, ter o autoconhecimento para ver se a gente não é rival. Para ver se a gente... Ser sincera com a Se a gente não é ciumenta, se a gente não é invejosa. Né? Porque são frutos da carne. E a gente tá aí, gente. A gente é pecador. Então, tem momentos que a gente precisa realmente falar com o Senhor. Senhor, eu tenho ciúme de cicrano. Eu tenho inveja de fulano e eu não quero ser assim. Eu quero ser transformada. Eu quero que a minha vida seja transformada por ti. Então, além de você ter cuidado sobre os relacionamentos ao seu redor, porque, na verdade, se você está aqui para servir o Senhor, Carol, você está aqui para servir o Senhor, eu estou para servir o Senhor, Roque, é o mesmo intuito, servir o nosso bom Deus. Exato. Né? Mas pode acontecer as situações de você ser deixada, ser levada por fofocas, por intrigas, né? Por situações, por fraqueza espiritual e você derrubar uma pessoa e você derrubar a sua irmã. E aí é onde a gente precisa tomar cuidado, porque isso não acontece só com pessoas que estão iniciando na igreja. Acontece com pessoas que estão 20 anos dentro da igreja, sendo rivais uma da outra, sabe? Deixando de ser ponte de Deus para a vida das pessoas, causando intrigas. E às vezes a gente olha tanto para as pessoas, mas às vezes isso está enraizado em nós. Nosso coração. Porque a rivalidade está no homem. Então a gente precisa vigiar, sabe, Roque? Para olhar para dentro da gente para ver se essa coisa não está dentro de mim. E às vezes eu, tocando a minha vida no automático, eu não estou percebendo que eu estou exalando isso. Né? Shirley, e é tão importante isso que você falou, porque realmente o inimigo ele vai procurar brechas no nosso coração. Porque a palavra do Senhor nos ensina que aquele que está de pé ore para que não caia. Ou seja, todos somos sujeitos a viver situações assim. E quando a gente fala de rivalidade e comparação, vou trazer o contexto aqui ministerialmente falando, porque a gente está falando de chamado feminino. A gente precisa entender que muitas vezes a armadilha de Satanás para as nossas vidas vai ser começar com essa rivalidade, essa comparação, com uma semente de admiração. Por quê? E é louvável isso, admirar as pessoas. Eu admiro o ministério, eu admiro aquilo que Deus faz na vida de vocês. Só que se eu não estou revestida das armaduras celestiais, daquilo que Deus tem pra mim, se eu não estou com a minha identidade bem firmada em Deus, eu começo muito plena, admirando aquilo que Deus está fazendo na vida das minhas outras irmãs. Só que aí, se eu não estou guardada em Deus, essa admiração começa a virar uma comparação. Começa na minha mente virar uma competitividade de uma forma desenfreada. E eu começo... E muitas vezes nós, mulheres, começamos a criar até mesmo uma lei da conspiração na nossa mente. Ah, mas eu admirava ela. E ela, fantasma. Porque vamos ser realistas mesmo. Porque isso mesmo. Muitas vezes... o Ministério Feminino vai acontecer isso. Você vai estar ali e falar, ok, vou começar, vou recomeçar, já entendi como eu vou colocar tudo em ordem, como eu vou ser uma mulher que vai equilibrar todas as situações, as circunstâncias. Só que aí você começa olhando, falando, eu tenho as meninas como espelho, eu tenho como espelho. Aí você começa, não, mas você viu, eu tenho ela como espelho. Cheguei na igreja, ela nem me deu um pai do Senhor, me esnobou. Olha, eu admiro a vida dela e ela é isso. Mas e são brechas que vai colocando e o inimigo fala, era isso que eu queria, era essa semente, era essa lacuna que eu queria para eu começar a semear a discórdia, a desunião no meio delas. E quando a gente fala desse assunto, muitas vezes quem tá nos ouvindo vai falar assim, ok, elas vão dar uma fórmula mágica para que eu não seja invejosa, para que eu não seja uma mulher. E não é sobre fórmula mágica, porque somos seres pecaminosos. O pecado faz parte da nossa essência.
O que a gente precisa entender, muitas vezes, é o quê? Não é sobre nunca mais sentirmos inveja, nunca mais termos um sentimento de comparação no nosso coração, de rivalidade. Não. Muitas vezes, isso vai vir no nosso coração, mas o que vai dizer se somos lavadas e remidas, se somos nascidas em Deus de verdade, é aquilo que fazemos quando esse sentimento chega no nosso coração. Exatamente. Porque temos duas opções. Ou nutrimos esse sentimento e alimentamos essa maldade, ou corremos a passos largos aos pés da cruz e lançamos diante do Senhor, falando: Senhor, mata esse invejoso aqui. Senhor, mata esse sentimento que eu tô tendo, mata, e ser sincera diante de Deus. Porque não é simplesmente sobre nunca mais sentir isso. É sobre, na caminhada, algumas vezes sentir isso, mas não nutrir esse sentimento e correr aos pés de Jesus e dar nomes aos pecados que temos, para que o Senhor tire e limpe o nosso coração diante das circunstâncias que vamos viver. Maravilhoso, Carol. Você falou sobre como evitar isso, e a gente não tá endemonizando. Se você tem isso, é o mas a gente não tá endemonizando a inveja, os ciúmes, a rivalidade, mas a gente precisa saber que que dentro desse cenário é propício para o inimigo trabalhar. Acabar com a nossa vida, acabar com a vida do outro e acabar com uma atmosfera Os embaraços, né? de harmonia, exatamente. E aí, aqui em Efésios 6:12, Paulo nos ensina como tratar isso e ter sempre em mente. Porque não temos de lutar contra a carne, nem o sangue, mas sim contra os principados, as potestades e os príncipes das trevas desse século que atuam nas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É sempre saber, toda vez que surge uma sementinha, como a Carol falou, toda vez que surge um olhar diferente, esse versículo tem que estar na minha mente. Não tenho de lutar contra a carne. Irmão, mas você falou de uma sementinha, você falou de uma percepção, mas e se de fato aconteceu algo que gerou essa rivalidade? Você vai também colocar nos pés do Senhor e ter esse versículo em mente. Aconteceu algo, o irmão se posicionou, falou algo que gerou essa rivalidade, mas a minha luta não é contra ele, é contra o inimigo que está agindo por trás disso, querendo minar a minha fé, querendo minar o meu ministério, querendo minar a fé do outro, né? Você ia falar alguma coisa? Não, na verdade eu lembrei aqui de uma situação que, na verdade, a rivalidade ela pode também ser gerada por nós, em alguém, né? Que é o que a Shirley falou. E aí, enquanto a Carol estava falando, eu lembrei de uma mãe que ela meio que, né, mexeu os pauzinhos para uma rivalidade começar, que é a Rebeca. Uhum. Né? O Senhor já tinha dito para ela que dentro do ventre dela já havia ali uma luta e que o menor serviria o maior. Não, o maior serviria o menor, não é isso? O menor serviria o maior. Isso. Então, e aí, o tempo passa, os anos se passam. Rebeca, num momento específico, ela planta a semente da rivalidade entre os filhos. Uhum. Então, nós falamos E de chamado. mãe ama, né? Então, é isso que eu ia Mãe não falar. vai Porque querer fazer uma coisa a dessa, gente, quando né? tem mais filhos, né? Mais de um filho. A Rock ainda tem uma. Quem sabe Deus manda mais uma. Mas nós que temos mais filhos, a gente tem a tendência, infelizmente, de ter um cuidado e uma atenção com um mais do que com o outro. Eu demorei também para perceber isso. Muita coisa eu demorei para perceber, né? Mas a gente é assim, a Mas gente aprendeu. é assim. Mas, a gente precisa ter esse cuidado de não plantar a rivalidade na nossa casa. Entre os nossos. Nós fomos chamadas mulheres escolhidas como mãe, como servas, como filhas e como mãe principalmente. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que a rivalidade não é saudável, né? E entre outras tantas coisas que a gente tem que ensinar. Mas essa brecha que Rebeca abriu causou uma situação gigantesca. Que poderia ser evitada. Exato. Exatamente. Tudo bem, lá na frente, né? As coisas do Senhor vai afunilando, né? Mas ela não foi uma mãe sábia naquele momento. Então, nós estamos falando de ministério, mas o nosso primeiro ministério é a nossa família. Uhum. Nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então, pra gente que tem mais de um filho, ou as que são casadas, porque às vezes a gente planta rivalidade entre nós e o nosso cônjuge, né? Então, que nós também tenhamos essa sabedoria do Senhor e busquemos essa sabedoria no Senhor. E que o Senhor nos dê essa sensibilidade, nos abra a visão.
ó, você tá sendo negligente, tá plantando algo na sua casa que eu não permito, não é meu, não sou eu quem, né, quem vou agir se você ficar fazendo isso. Então, ter aquela questão de olhar para si, pedir ao Senhor, que nem a Carol falou, né? Pedir ao Senhor, falar qual que é a temporada que a gente tava falando, o que o Senhor quer que eu foque nesse momento? É também saber, Senhor, eu tô fazendo alguma coisa errada em casa? Meus filhos, eu tô criando certo pros teus caminhos, nos teus caminhos, para fazerem a tua obra, para obedecerem o teu chamado na vida deles. Nós também precisamos ter esse cuidado, porque a rivalidade ali, né, em Filipenses eram entre as duas mulheres da obra, mas nós também precisamos tomar cuidado de não gerar a rivalidade na nossa casa. Você tocou num ponto excelente, era também parte do que eu ia falar agora. E esse mesmo Jacó, na criação dos seus filhos, tendenciava na sua criação muito mais para José. Então a gente vê que ele reproduziu o mesmo comportamento dos pais, né? Porque Rebeca era com Jacó e Isaac era com Esaú. Aí ficou ali aquela disputa. E a gente vê um papel importantíssimo das lideranças na intermediação desse processo. Porque uma vez que tem pessoas, existe esse sentimento, e uma vez que a rivalidade está instalada, por qualquer que seja o motivo, seja ali sendo os pais os protagonizadores dessa rivalidade ou entre os irmãos. Mas aí a gente vê um papel importante da liderança na resolução desse problema. Então, para você que está passando dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da igreja, dentro de qualquer ambiente, a liderança tem um papel fundamental, tanto que Paulo, ele não fala diretamente a elas nessa carta. Ele se dirige ao líder. Converse com as irmãs para que haja harmonia entre elas, porque muitas vezes, quando existe um olhar de rivalidade, às vezes, as duas vão se resolver. Deixa o tempo passar. E deixar o tempo passar para isso é muito perigoso, porque você pode aumentar, disseminar mais sementes. Então, nada melhor do que sentar. Sabe aquela conversa bem gostosa que o pai põe um chinelinho aqui do lado, fala assim, agora, vamos resolver? Então, pelo amor ou pela dor? Exatamente. E o líder, o pai, a mãe, o líder tem um papel muito importante na resolução desse problema, de sentar, de não tendenciar na criação, porque isso vai gerar essa disputa, não tendenciar na liderança, na gestão, mas também, uma vez que a rivalidade é instalada, sentar e auxiliar na resolução desse problema, né? Gente, tá muito bom esse bate-papo, mas a gente vai ter que finalizar. Poxa vida. Não tem mais umas 2 horas? A gente fica. Não, mulher pra falar, né? Muito bom, tô gostando muito. Olha, eu tô saindo daqui fortalecida, edificada no Senhor. Eu fiquei assim em alguns momentos, sabe, deixando Deus falar comigo através dos testemunhos, das mensagens. Eu espero que você aí do outro lado também esteja sendo muito edificado. Então, não seja teimoso, compartilha, sabe? Põe nas suas redes sociais, sabe? Ajuda outras pessoas a serem abençoadas. Põe no WhatsApp, põe no grupo da família, põe na rede social e deixe o Senhor, assim como falou com cada uma de nós aqui, que nós estamos saindo daqui fortalecidas, assim como está falando com você, seja esse canal, transmita, né, na vida de outras pessoas. E aproveitando, falando em transmissão, nós temos o canal da igreja, Igreja Batista Plenitude de Deus, tá lá no WhatsApp. E o Radassa, eu preciso de uma colinha, porque tem um ponto aqui no meio, é radassa.ministério. Isso. Aí você compartilha também, segue lá o canal do Radassa, que faz parte do ministério dessa igreja. Então, acompanhe todas as nossas postagens, publicações, porque são são coisas que a gente tem feito para edificação da obra do Senhor, tá bom? Muito obrigada, meninas. Nós que agradecemos. Muito obrigada mesmo. Nessa mesa de comunhão é sempre bom. É verdade. Por esse encontro tão rico, tão abençoador. E eu creio que nos encontraremos aqui em outras oportunidades para continuar sendo esse canal, tá bom? Shirley tá sempre ali, trabalhando, Estamos preocupada. Muito Estamos obrigada juntas. pela dedicação, pela equipe da mídia que também tá aqui, gente. Teve todo um esforço para eles estarem aqui. Hoje nós temos a presença da nossa querida Roneice, que veio aqui nos ajudar. Veio cuidar da gente. Ela é muito carinhosa, gente, Ela muito afetuosa. Ela exala amor, né? Ela exala, exala gente. amor. Eu preciso É lindo. Exatamente. Muito obrigada, querida. Que Deus continue te usando para abençoar nossas vidas.
Ela disse que é um prazer E sempre. você já vai estar aqui, viu? Vai. Aqui, a carinha aqui. Exatamente. Queridas, eu espero encontrar vocês no próximo podcast e Deus abençoe a vida de vocês. Amém?